Olá pessoal, Jorge Andrade com vocês aqui, mais um podcast em reunião que, assim, já estamos na milésima... Não, chegaremos lá, calma, segura a onda aí, eu mesmo estou na ansiedade danada, tá? Mas vamos fazer as coisas acontecerem com calma, como devem acontecer, seguindo o processo natural de cada um, tá? E aqui hoje, né, sempre nesse papo que eu trago alguém para conversar com a gente, conversar comigo, com vocês aí, que estão seguindo, que estão vendo o conteúdo, para falar como foi a jornada corporativa da pessoa. Como foi E ela fez uma transição de carreira, cara, que eu achei sensacional. E mais legal de tudo é que a gente se encontrou na empresa que nós trabalhamos juntos, e em algum momento a gente assim, cara, a gente já se cruzou, tá? E depois nós nos cruzamos de novo no movimento para nos tornarmos palestrantes, para a gente seguir a jornada de mentores, né, conectados aí com a E3, com a Futurize. Então, assim, é o que eu falo que a vida, né? Se o mundo corporativo dá voltas, né? A vida dá voltas com saltos, que a gente vê assim, cara, como que isso aconteceu? E muito bacana ter você aqui, Bia Renovato. Pô, muito obrigado pelo tempo, pelo prazer de bater esse papo com você, para a galera que está seguindo a gente aí e vai ver. E você vai contar um pouquinho da sua história, como que foi e tal, porque eu fiquei, assim, fiquei meio que parado, estátua, assim, quando falou... Também trabalhou na Brasil Telecom. Eu falei, eu também. Como é que aconteceu isso, né? Bia, seja bem-vinda, obrigado. Conta pra gente um pouquinho de você, da sua jornada, por onde você anda, que eu sei que de Brasília, Goiânia, você tá pra lá e pra cá, a gente se viu em São Paulo. Cara, como que foi tudo isso? Vamos lá. Obrigada, Jorge, pelo convite. Um prazer enorme estar aqui com você. Como você mesmo disse, né? O mundo dá muitas voltas e, com certeza... Em Brasil Telecom, nós nos cruzamos porque o seu rosto sempre foi muito familiar, desde que eu te encontrei ali na nossa turma de mentoria VSP, com a Ecoar Palestras, né? Perfeito. Enfim, E olha, é muito interessante essa questão de o mundo dar muitas voltas e a gente estar a um passo ou a uma pessoa de conexão de alguém que a gente se conhece, né? Legal. Eu sempre digo isso por todos os lugares onde eu passei. Sim. Então, a minha trajetória profissional começou como vendedora, né? Lá em Goiânia, em 1999. Ah, legal. Pertinho, né? Então, foi isso mesmo. Eu comecei a trabalhar como vendedora de loja de shopping. E 8 anos depois, eu realizei um grande sonho de criança, que era ser empreendedora, estimulada, né, pelo meu pai, pela minha mãe, que eram empreendedores, e abri a minha primeira loja, né? Então, eu costumo dizer que de vendedora a empresária, passando por todos os desafios, né, que um vendedor tem, e sou vendedora até hoje. Perfeito. Mesmo. Isso é sensacional, muito bom. Sou vendedora até hoje. Eu acredito que alguns desafios no mercado corporativo, eles até vêm, né, para os profissionais, dependendo daquilo que ele está buscando ali de transição de carreira, em função de ter dificuldade de saber vender, né? Então, a habilidade de vendas, a habilidade de comunicação, negociação, né, de se posicionar, ela ficaria aí para mim já como uma grande dica de desenvolvimento para todo profissional. Legal. Né? Tem uma coisa que eu sempre disse, assim, por mais que você não trabalhe na área de vendas, você tem que saber vender o que você faz, até para você ser promovido. Sim. Né? Por que você está fazendo esse relatório? Eu fiz, nossa, minha vida inteira fazer relatório, né? Apresentações e tal, então sempre tentando melhorar para, claro, né? De analista júnior para pleno, sênior, né? Galgando, desejando crescer, sem dúvida nenhuma. Com certeza. Né? E tem uma grande diferença, né, entre você saber vender, entregar, tá? Mostrar o resultado do seu trabalho, você ser uma pessoa que cobiça o cargo do outro, ou ser uma pessoa que só quer se mostrar, fala mais do que entrega, né? E eu adoro analisar os perfis comportamentais e tenho muito disso, né? Eu costumo dizer que o comunicador, na maioria das vezes, ele se sobressai na fala, né? E precisa se ter muito cuidado onde você vai como ou empresário ou um líder,
fazer um processo seletivo, entrevistar alguém, né, para determinado cargo, entre a coerência daquilo que você fala e daquilo que você realmente faz e entrega. Porque no final de tudo, o que importa é realmente o resultado, né? Sim. Então, só saber se vender nem sempre é muito importante, mas você prezar pela qualidade da sua entrega, né, pela excelência na prestação de serviço, isso automaticamente, depois de uma boa venda, é o que vai gerar um relacionamento de longo prazo com teu cliente, né? Com certeza, com certeza. E no mercado corporativo, a gente passa por várias áreas, né? Entra chefe, sai chefe, amigos, colaboradores, né, parceiros, pares. Eu estava pensando assim, como é que é o nome meu que eu chamo, que eu tinha um par, né? Outro gerente, pares, né? E, cara, se a gente realmente não tiver essa veia, não tiver essa jornada, essa linha de trabalho, realmente fica muito difícil, né? Cara, Bi, conta pra gente o seguinte, aqui, o início. Por que você está botando assim o início de um sonho? Como é que era isso aí? Você falou de vendedora a empresária. Né? Então, como eu disse, empreender era um sonho de criança. Certo. Eu tenho muito forte comigo, assim, lembranças, né? Ali na faixa de 6, 7 anos de idade, quando meu pai era empreendedor, ele tinha um comércio, né? Eu sou do interior de Goiás. Sim. Eu sou uma improvável, essa é a grande verdade. Nossa! Não, você se acha, né? Não, mas sucesso assim, total, cara. Uma menina, né, do interior de Goiás, uma cidadezinha de 50 mil habitantes, que até os 19 anos de idade nunca tinha viajado para nenhum lugar a não ser Porangatu, Goiânia, entendeu? Qual é o nome da cidade? Porangatu. Porangatu. Pessoal de Porangatu, olha aí, teremos muitos seguidores de lá. Muito bom, muito bom. É, isso aí. Então, e aí, por isso que eu falo que eu sou uma improvável, né? Esse sonho de viajar e conhecer o mundo, sim, ele veio de uma, vamos dizer assim, seria uma escassez, né? Por não ter tido grandes viagens numa fase da minha vida, eu sonhava em desbravar, eu sonhava em sair daquela cidade do interior e realmente conquistar o mundo, né? Mas eu entendia que sucesso estava ligado ao empreendedorismo, porque eu via isso nos meus pais. Legal. Então, muito pequenininha, meu pai me levava ali pro posto de gasolina que ele tinha, e eu me achava, ficava lá na máquina de escrever, contando dinheiro e tal. E aí eu falava assim pra mim que com 30 anos eu queria, né, ter o meu negócio, tá casada, ter filhos e tal. Já realizei e ter feito muitas viagens, já realizei vários desses sonhos de criança, né? E tenho certeza aí que vou concretizar todos os outros. Mas por que o início de um sonho? Eu sabia que eu precisava começar. Legal. Né? Hoje, eu vejo, às vezes, uma crise de ansiedade nessa geração que nós, né, e às vezes as pessoas não sabendo valorizar a jornada. Né? Olha que legal. Tudo tem um começo. Perfeito, né? Perfeito. E tudo tem etapas. Em muitos momentos, a gente sofre de ansiedade por não entender que você precisa trilhar um caminho. E eu sabia. Então, assim, sou filha de... Eu nunca passei privações na minha vida, mas sou filha de classe média, né? Aí, com 17 anos, meu pai... eu ia prestar vestibular, eu queria fazer faculdade, queria me formar. Na minha cidade não tinha muitas opções e meu pai comprou a minha ideia. Foi a minha primeira venda, né? Vamos dizer. Que legal, muito bom, muito bom, excelente. Vamos dizer assim, eu vendi para o meu pai que eu precisava ir para a capital, que eu precisava estudar, que eu queria fazer um curso, uma faculdade legal e tal, né? Que todos os meus outros amigos do colégio estavam indo. Eu sempre fui uma excelente aluna, né? Eu sempre tive notas muito boas, eu sempre amei estudar. E meu pai comprou a minha ideia, né? Vamos dizer assim. Então, com 17 anos, eu fui para Goiânia, fui para fazer vestibular. Na época, eu passei para farmácia e meu pai queria a área de humanas, né? E me estimulava para ir para odonto, medicina. Eu até fiz vestibular para farmácia. Mas quando eu estava no cursinho preparatório pro vestibular... vem aquele teste vocacional e me deu assim
muitas habilidades de comunicação, negociação, de liderança. Legal. Muito nata, sim, porque eu sempre fui. Eu brincando com os amiguinhos da escola ou o pessoal da aula de dança, de balé, eu sempre estava ali na frente posicionada de alguma forma como uma líderzinha, mirim, né? E aí eu falei, cara, eu acho que conhecendo um pouco mais dos cursos, o cursinho me serviu para isso, eu falei, eu acho que eu vou fazer administração. Eu tenho vontade de ter o meu negócio, né? Isso vai me ajudar. Perfeito. E aí fiz o vestibular, fiz católica, né, lá em Goiânia. No meu primeiro ano eu já tinha passado no vestibular, eu ia começar a faculdade em janeiro. E já morava ali, dividia apartamento com 2 amigas. Eu falei, gente, eu acho que eu preciso de dinheiro. Vai pra capital, né? Começa a querer sair e tal. Eu falei, eu acho que eu vou me candidatar aí para esses trabalhos temporários de final de ano no shopping. Legal. E aí, foi aí que veio o meu primeiro emprego, né, como vendedora da World Tennis no shopping Flamboyant, lá em Goiânia. Bacana. Né, lá eu fiquei 1 ano e 3 meses. E o meu primeiro grande sonho de temporária você foi efetivada? Foi efetivada, sempre fui destaque em vendas, tinha uma carteira de clientes fiéis, já fazia relacionamento com o cliente desde aquela época. Olha, que legal. Chegava os tênis novos, eu ligava, porque não tinha WhatsApp, né? Era ligação mesmo, avisava. Então, assim, todas as técnicas de venda aí que a gente sabe que são importantes pro negócio acontecer, eu já colocava em prática. E nas minhas primeiras férias, como aí da World Tennis, eu realizei meu primeiro sonho. Então, eu comprei a minha primeira viagem para conhecer o mar. Cara, que legal. Não era um sonho viajar, desbravar, conhecer o mundo? E aí foi a primeira de milhões que eu não consigo hoje enumerar pra você quantas viagens eu fiz. E quando você foi pela primeira vez? Viu mar aonde? Fui pra Porto Seguro. Olha que legal. Que viagem massa, né? 24 horas no ônibus. Mas tudo tem um preço, né, cara? Tudo tem um preço. Tem que seguir. Fui eu e 2 amigas, mas foi assim, maravilhoso. Cara, de verdade. Que legal. Saber o valor de cada passo veio para mim, em cada etapa da minha jornada, muito forte pelas conquistas que eu ia tendo conforme eu ia me dedicando ao meu trabalho. Olha. Então, assim... Mesmo que, de repente, uma etapa não fosse assim, cara, não foi o resultado que eu estava esperando. Mas consolidou, serviu para mais um tijolinho para... mais um tijolinho. E nem tudo na vida são flores, né? Lógico, já passei por dificuldades. A gente vai falar aí sobre algumas transições posteriores, né? Mas é isso. Então, realizei meu primeiro sonho e eu falei, cara, é legal esse negócio de trabalhar. Eu sempre gostei de trabalhar. Eu entendia... Sim, com certeza. Eu entendia que, através do fruto da dedicação, da determinação pelo meu trabalho, pelo meu empenho, a recompensa que vinha através do dinheiro valia a pena. Legal. Entende? Então, assim, valia a pena eu me esforçar, valia a pena eu ficar um pouco mais, valia a pena eu dobrar um pouco para bater meta e ganhar um dinheiro a mais ali no meu trabalho. E isso foi em todos os momentos. Por exemplo, quando eu voltei de férias da minha primeira viagem, eu já tinha passado 1 ano, né, da faculdade, eu entendi que agora eu falei, bom, agora eu preciso focar na minha área. Já passou o primeiro ano de faculdade, lá eu vivi na Católica, ali no meu curso, o desejo maior ainda de ser uma empresária de sucesso. Olha, porque eu estudei com filhos de grandes empreendedores do goianos, entendeu? Então, era filho do Teuto, filho do dono da Neoquímica, filho do dono da Água Isa. Eu olhava, né, filho do dono da Tropical Imóveis, eu olhava o ambiente deles e falava, gente, empreender é legal. Um ambiente inspirador. Um ambiente inspirador, literalmente. Bacana. E eu via que eles estavam ali para serem sucessores dos pais, para crescerem o negócio, aprendendo, né? Então, muitas pessoas veem a administração de empresas ou a carreira de vendedor
Primeiro, vendedor era aquele que não dava certo e ia para vendas. Perfeito. Não. Não é exatamente isso. Não é exatamente isso. E eu vou te dizer que eu pensava exatamente assim até que eu fiz a transição de carreira e vi que é bem diferente. É muito diferente. Pois é. E no segundo momento, eu não sei o que eu quero fazer de faculdade, vou fazer administração de empresa. Ponto muito importante também. Eu tava batendo um pau, discutindo assim, não no sentido de discussão, mas da gente evoluir nesse ponto com o CRA aqui de Brasília, sobre isso, né? Aí eu ainda te dou exemplo. O médico, ele entra, faz uma faculdade de medicina, né? É louvável tudo que ele faz, estuda lá 7, 8 anos. Depois ele sabe o que ele tem que fazer quando ele vai empreender? Se especializar em gestão. Senão ele não consegue ter uma clínica, senão ele não consegue gerir o hospital dele. Ele vai buscar mentorias, consultorias, ele vai buscar pós-graduação em gestão para ele aprender, porque na faculdade não ensina. Exatamente. Então, nós administradores precisamos valorizar a nossa profissão, a nossa carreira, porque a gente tem sim muito mercado de trabalho. Sim, com certeza. Né? E precisamos defender essa bandeira, porque fazer gestão e fazer gestão bem feito é essencial para todo negócio. Sim, com certeza, né? Com certeza. E me conta um pouquinho, Bia, assim, como é que você entrou na Brasil Telecom? Você saiu de Goiânia para Brasília? Então, aí, beleza, cheguei de viagem, falei, agora eu preciso focar na minha carreira. Aí eu fui ser estagiária na Coca-Cola. Lá em Goiânia. Lá em Goiânia, tá. Isso, exatamente. Da Coca-Cola eu fui para Skin Cariol como trainee. Passei num programa de trainee que foi muito legal. Na Skin, né, nessa época. E eu já estava finalizando o meu programa trainee, eu comecei e estava me formando nessa época. Aí eu comecei a abrir a minha cabeça um pouquinho, porque eu não queria mais o mercado de bebida, a área comercial do mercado de bebida era muito machista. E aí veio a oportunidade, era Brasil Telecom pula-pula, né? Tava contratando muitos consultores na época, porque o cargo comercial era consultor de vendas, né? Então, me inscrevi num processo seletivo para Brasil Telecom como consultora de vendas, lá em Goiânia ainda. E fui selecionada. E na Brasil Telecom eu fiquei de 2005 até, né, teve até 2009, mais ou menos. Né? Teve um tempo que eu fiquei... Foi o ano em que a empresa acabou, praticamente. Exatamente. Aí depois virou Oi. Quando eu saí, tava virando Oi, exatamente. Então, comecei em Goiânia, no canal Agente Autorizado. E o canal Agente Autorizado, para quem não conhece, é o canal que presta assessoria aos donos de lojas. Né? E naquela época, o meu trabalho era prospectar novos parceiros, novos empreendedores para abrir as lojas ou revender, né, o produto do GSM, que era a parte de telefonia móvel. E aí, eu vou dizer a você mais uma fase da jornada. Que essa foi uma jornada desafiadora para mim. Porque eu fui selecionada, mas não foi para ficar na capital. Eu fui atender o interior de Goiás. Eita. Eu rodava, na época, quase 3 mil quilômetros de carro na BR-153. Alguém conhece a BR-153? Eu não conheço. Não? Eu não conheço. Pois é. É uma chuva de caminhão. Era uma BR super perigosa. Hoje já está um pouco, né, mais tranquila. Mas, enfim, eu rodava 30 cidades e saía cidade por cidade. Eu, mulher, né? Caramba! Desbravando, visitando, chegava numa cidade, não conhecia nada, não conhecia ninguém. E ali tinha uma loja do Agente Autorizado lá. Não tinha, eu tinha que abrir o canal. Cara, que legal. E legal. eu credenciei, abri o canal. Falou que legal assim você fazer uma perrengue lá. Eu chegava, olhava e falava, meu Deus, onde cabe vender celular aqui nessa loja? Então eu fazia todo o diagnóstico, mapeamento, achava o empreendedor que queria investir no GSM, credenciava esse empreendedor, ensinava para ele como que ele iria ter sucesso ali, né? Então eu fazia um plano de negócios pro empreendedor, né? Explicava sobre margem, sobre lucro, e aí começa, né, a usar todos os meus ensinamentos como administradora, a minha bagagem das empresas multinacionais que eu já tinha passado, mas foi até quando eu bati o carro na BR.
Nossa. Caraca, foi assim assustador. Por quê? Eu bati o carro, graças a Deus não aconteceu nada comigo, mas o carro quebrou o eixo de direção, então o carro não andava mais. E foi com um caminhoneiro super grosseiro e tal, enfim. Eu tive que confiar numa pessoa, num homem que veio, né, tentando ali ajudar, parou, me ajudou, para deixar meu carro lá na BR, para eu ir até um lugar onde tinha sinal de telefone, para eu poder conseguir ligar pro guincho e tudo mais. E vai na cara e na coragem, né? Então, uma das coisas que eu costumo dizer é que realmente eu sempre tive muita determinação para poder crescer. Não foi fácil a minha jornada, sabe? Eu trabalhei muito para chegar até onde eu cheguei. Por isso que eu falo que é uma improvável, mas uma provável abençoada por Deus, porque eu sinto verdadeiramente, olhando em toda a minha jornada, Deus esteve e está do meu lado. Cara, sabe? Eu vou abrindo todas as portas para mim, direcionando. Em alguns momentos, eu sou filha, né? De uma família cristã. A minha doutrina, eu fiz primeira comunhão, sempre frequentei a igreja católica, né? E a minha mãe é o meu maior exemplo de fé, né? Ela me ensinou a ter fé. Mas sabe aquela situação onde você não conhecia a palavra em si, a Bíblia, né? Eu lia um salmo ou outro, Salmo 91, Sim. Salmo 23, mas minha mãe, eu falo que, mães, você... ore pelos seus filhos. Por quê? Porque com certeza isso vai dar direcionamento. Sim. E eu penso que minha mãe e minha madrinha são as pessoas que, durante o tempo que eu era leiga sobre a palavra Sim. e tinha pouca intimidade com Deus, foram elas, entendeu? Nas orações delas que direcionaram o meu caminho e estando comigo ali, fazendo com que eu sentisse que Deus estava comigo bacana. O tempo todo. Então, assim... passei por dificuldades e tal, e aí que veio Brasília. Por quê? Depois que eu bati o carro, eu não tinha vaga para a área como consultor para atender a praça, né? Só de Goiânia, ou no máximo ali Goiânia e Anápolis. Sim. E aí acabou surgindo uma oportunidade em Brasília e eu me inscrevi para essa transferência na cara e na coragem também, né? Para desbravar uma outra cidade. Já queria ter saído lá atrás, sonho de menina e tal, né? Acho que foi quando a gente começou a se cruzar ali pelos corredores da GSM, da Brasil Telecom, mesmo no CIA. Eu lembro assim, você falando, cara, eu trabalhava no canal Varejo nessa época aí. Né? Então, Daniel Rimeu Green. A gente abastecia os varejistas, né? A Loja Americana, Casa Bahia, todos esses aí, né? Cara, e eu conhecia o Tércio, né? A gente autorizado ali, então ficava praticamente os três, assim, né? Loja própria e tal. Cara, bom ouvir essa história. Eu me vi no escritório, trabalhando, enquanto você estava paralelamente rodando. Para credenciar, para vender, legal, né? Legal, e aí eu fiquei um tempo no agente autorizado, depois eu também passei pelo varejo, então eu digo que, por isso que eu falo de jornada, foi o tempo que eu trabalhei no mercado corporativo, Sim. foi o meu treinamento para ser empreendedora. Perfeito, né? Legal. Então, com visões de empresas grandes, de empresas organizadas, Sim. né? Empresa que era ISO 9000, como Coca-Cola, então tinha toda uma questão de procedimentos operacionais padrões, perfeito. né? Sistemática de políticas de RH muito fortes para reconhecimento dos colaboradores. E aí, então, falando de jornada, né? O tempo que eu fiquei nas grandes empresas e multinacionais foi realmente o meu treinamento legal. Para o empreendedorismo. Então, eu costumo dizer que a gente precisa fazer muito bem feito, por onde a gente passar, fazer o que tem que ser feito, né? Não apenas o que pedem pra gente. E ter vontade de aprender, porque eu sempre queria ali saber o porquê de fazer, saber a regra certa de fazer e não simplesmente fazer, né? E
Na Brasil Telecom, eu adorava aquele programa de arrancada de vendas, né? Eu ganhava todos, lógico, legal, né? Legal. Fui muito reconhecida. E por incrível que pareça, vários reconhecimentos vinham, né? Como Viagens. Então, na Brasil Telecom, a gente tinha as convenções de vendas. Fomos várias vezes por Costão do Santinho, um lugar maravilhoso. Sim, né? sim, eu lembro. E aí, enfim... tenho grandes amigos hoje, né, na minha jornada de vida que saíram de lá. Então, falar nisso, antes que eu esqueça, o Gustavo Saf mandou um abraço. Um abraço pra você também. Eu falei, Gustavo, é o seguinte, quero você aqui pra bater um papo com a gente, tá? Então se vira na agenda aí, cara. Pô, para de enrolar. Mas é isso. A Brasil Telecom é responsável, assim, eu acho por que... por, sei lá, 60% do meu ciclo de amizades, amigos, sabe? Sim, de verdade, de coração, nasceu ali na Brasil Telecom. Entendi. E aí... E assim, as coisas vão passando e tal, e a gente, de lá de 2007, 2008, né? Essa jornada quando a empresa acabou... 10, 15 anos depois, a gente se encontra numa jornada, mas antes de chegar nessa jornada, Bia, eu pensei, cara, por que essa foto aqui é importante pra você? Bia Digital. Por que esse aqui? Por que é legal isso aqui? Olha, a empresa... eu fui agente autorizado da Claro por 18 anos, né? Então... Quando você saiu da Brasil Telecom, você teve o seu negócio... Eu fui ter o meu negócio. Tinha expertise isso, exatamente. Né? Eu fui fazer, para mim, aquilo que eu ensinei vários outros parceiros e da Brasil Telecom fazerem, né? Então, Vida Digital, né? Era o nome da empresa. E essa bandeira de Bia Digital tá um pouco ali pelo segmento e tudo mais. Foi uma jornada incrível, né? Desde a primeira loja até eu cheguei a ter 20 unidades comerciais, então são 20 lojas, mais de 200 colaboradores. 20 lojas? 20 lojas da Claro. Cara, que doida você! Pô, como é que você deu conta de 20 lojas? Bom, você sabe como é o mercado de telecom, né? Então, quando você diz isso, hoje, eu olho pra trás e eu falo, como eu dei conta? Cara, também não sei. Putz, sim. Muito bom, cara. Também não sei. Mas as 20 em Brasília, como é que é? Eu tinha separado em outras cidades Goiânia, e tal? a gente chegou a ter 2 em Anápolis e 3 em Goiânia, mas a grande maioria foi aqui em Brasília. Você gostava de rodar também, né? Você... eu sempre gostei de viajar, né? Então acabou que a expansão ali logo na pandemia, né? Foi um momento onde a gente fez essa grande expansão. E a empresa foi muito consolidada durante 15 anos. Certo. Uma empresa forte, uma empresa de destaque, referência no Centro-Oeste, o melhor agente autorizado da operadora, né? Era desejo de colaboradores para ambiente onde se trabalhar. Sim. E aí é onde eu venho com um ensinamento agora para você que está aí, empreendedor, né? A maioria das empresas, estatisticamente, quebram entre os seus primeiros 2 anos de vida. Perfeito, né? perfeito. Isso é estatística. Tem vários estudos que falam sobre isso. Quando você atinge ali o seu patamar, meados de 5 anos, você já se considera ali que está numa consolidação, né? E precisa pensar em crescimento, expansão, ok. Quando você está com 15 anos de empresa, você pensa assim, cara, já fiz tanto até aqui, tá bom, né? Assim, nunca mais esse negócio vai acabar. Tem momentos que você pensa assim, né? Já está tão consolidado como eu cheguei a pensar assim, né? Então, assim, a gente tinha processos, a gente tinha gestão, a gente tinha acompanhamento de consultores, até que veio a pandemia. Cara, você era uma pequena empresa de faturamento, né? Pô, atendendo um mercadaço de telecom, uma marca enorme e tal. Vários desafios, então, de gestão. Né? Vários desafios de gestão. Nós ficamos por, vamos dizer assim, quase 10 anos com 9 operações. 9, 10 operações nessa faixa. E aí, quando chegou no meados da pandemia, a gente recebeu o convite para fazer uma expansão.
E o ensinamento expandir é importante? Mas você precisa ter um plano muito bem feito. Porque pra gente, né, nós passamos por um grande desafio de sair de 10 para 20 lojas, que é o dobro. Dobrou. E não necessariamente dobrou a equipe, né? E não dobrou até também. mais. Caramba! Inchou a equipe, sabe? Porque quando você vai crescendo e de repente você vai colocando muita gente para dentro, se as funções não estiverem muito bem definidas, você coloca por necessidade, porque você sabe que o mercado, né? Sim. Você precisa de mão de obra ali, mas dependendo do tempo que você tem entre a abertura de um negócio e o outro, se tudo não estiver muito bem estruturado, você se perde. Sim. E aí foi aí que veio a nossa crise financeira. Entende? Entendi. Então, por uma expansão talvez mal calculada em alguns pontos, por isso que eu falo hoje, pela minha prática, né? É até tema das minhas consultorias, do planejamento, vai fazer expansão, né? Vamos até o limite do limite de pensar nas intempéries que você não controla. Perfeito. Porque tem coisas que você não controla. Com certeza, né? com certeza. Então, assim, e aí, enfim, a gente acabou passando aí por momentos de desafios financeiros, né? Desafio com o time. E chegou um momento, assim, foram 2 anos de crise até eu decidir realmente tomar a decisão por vender tudo e ter que encerrar a operação para não ter que me afundar mais ainda, vamos dizer assim. Então, de um negócio sólido, consolidado, de 15 anos, por um planejamento de expansão, né? E alguns erros, a gente acerta e a gente erra na jornada empreendedora, isso né? É importante. Empreendedorismo não é só ciência nem arte, é prática, né? Legal, olha. É prática. E aí, assim, hoje eu tenho uma bagagem de conhecimento para o sucesso, para enfrentar uma crise, para se reestruturar, para poder você realmente conseguir bacana. ter um olhar. E fica como ensinamento. Gente, eu amava tanto o que eu fazia, que o limite entre o amor e a razão faltou. Olha que legal. Nossa. Faltou. Então, você, empresário, tenha cuidado. O seu negócio não pode ser o seu filho, não pode ser o seu amor querido. Negócio tem que ter razão. Negócio é negócio. Negócio é negócio. Entende? Perfeito. Você tem que ter olhar, né, clínico para esta operação aqui. Essa unidade, ela não está dando lucro. O meu tempo limite para ficar com ela aberta é 2, é 3. É melhor você fechar e perder aquele dinheiro do que você comprometer o restante. Então, você tem que ter time, números, você tem que tomar decisão por indicadores, sim, sabe? Perfeito. E aí, por incrível que pareça, mas eu vou dizer assim, que eu hoje confio, como uma boa cristã que eu sou, e acredito que Deus teve que mexer na minha estrutura. Tá, legal. Entende? Legal. Eu estava um pouco perdida também como pessoa no meio do processo. Eu era literalmente uma workaholic, viciada por trabalho e pela adrenalina do resultado que o meu trabalho me trazia, pelas conquistas, pelas minhas viagens, né? Eu amava cada colaborador, cada coisa do negócio, e às vezes eu abria mão da minha família porque o meu trabalho era mais importante, sabe? Então, entende aquilo de você inverter as prioridades da vida? Perfeito, entendo. Eu passei um tempo com as minhas prioridades da vida invertida e eu não tinha esse conhecimento, eu não tinha esse discernimento. Entendi. Eu achava que era normal trabalhar demais. Eu trabalhava 12, 14, 18 horas, né? Por alguns anos, a gente vai ter momentos na nossa carreira que a gente vai ter Precisa que fazer, dar... perfeito. Precisa fazer. Sem dúvida. Mas foi assim por 18 anos.
E aí eu achava que era normal, porque eu viajava a cada 3 meses. Sim. Lógico, né? Eu tinha que me dar meu reconhecimento. Com certeza. Então eu investia, aproveitava bem os recursos financeiros que eu tinha dessa época. Eu me dava de prêmio uma viagem a cada 3 meses, merecido. De quinta a domingo, e aí eu falava com todo orgulho, eu descanso rápido. Cara, você fala e eu me ouço falando isso naquela época também. Também me identifico como um ex-workaholic, talvez, posso dizer isso, enfim, né? E na época de Brasil Telecom, eu te digo que setembro de 2004 foi o mês de lançamento da GSM. Então, em setembro de 2004, esses números não vão sair da minha cabeça, está na memória, sem dúvida nenhuma. Eu fiz as contas. A gente, naquele mês, em horas úteis, que dá 8 horas por dia, deu 160 horas. Tá? Acho que foram 22 dias úteis, alguma coisa assim. 20 dias, enfim. Teve feriado, teve mais alguma coisa. Média de 160 horas. Tá? Eu fiz de hora extra, eu trabalhei 160 e de extra eu fiz 146. O dobro. Então, Quase. você falando assim, eu falei assim, cara, eu lembro literalmente de domingo a domingo, sair do trabalho, cara, não saía antes das 10. De domingo a domingo, foi o mês inteiro que eu não saía antes das 10 horas. Mas é isso. Não, na época de Brasil Telecom, teve a época que quando fez o lançamento, a gente inclusive ia para festas para poder fazer a ação com chip. Então a gente trabalhava de madrugada. Trabalhava de madrugada. Era. Né? Em alguns momentos, cara, que entrega, equipe, que entrega, sensacional. E a equipe era unida e a gente feliz, né? E feliz. Cara, isso é mais doido ainda, né? A gente feliz. Eu recebi uma ligação assim, cara, Jorge, vem que tem que abastecer não sei quem, tem que mandar pedido e tal. Aí saía, voltava pro trabalho ainda, que naquela época não tinha VPN, notebook pra galera, era desktop ainda. Tudo presencial, exatamente. Mas, e aí é isso. Então, assim, eu não percebi em 2018, Deus me deu o primeiro sinal do tipo assim, filha, repensa um pouquinho. Foi quando eu capotei um carro no eixo monumental ali, eu e meu marido, e a gente viu a nossa vida assim passar por um triz. E aí eu refleti sobre, falei, gente, eu tô acelerada demais, né? O tempo tá passando, eu ainda não tinha filhos. Meu marido sempre falava, você é muito acelerada, né? Você trata a empresa como se fosse seu filho, você quer estar lá o tempo inteiro, você não fica quieta. Eu, num domingo, às vezes que eu tava em casa, eu era literalmente aquela pessoa que o meu maior, seu funcionário mais bem pago, o primeiro a chegar e o último a sair. Sim, cara, pelo amor de Deus, empresário, se você tá com a sua empresa, né, desse jeito, tá errado. Não ache que é normal. A gente precisa se dedicar, mas a gente não pode se negligenciar, né? Então, hoje eu faço várias avaliações porque não precisava. Sim. Eu podia ter, naquela época, uma vida diferente, mas eu não enxergava que eu podia. Entende? Entendo. E aí negligenciei, passei por 2 processos de fertilização que não deu certo. Eu tenho certeza que foi porque eu não me dediquei ao processo, porque eu sempre achava que a empresa precisava de mim. Não, vou ter filho agora. Tudo que eu queria na minha vida, eu conquistava. Tudo que eu queria na minha vida, eu ia lá, fazia, me dedicava, ajustava e conquistava. Com a gravidez, eu não prestei atenção que a idade biológica ia chegar. E aí chegou. Beleza, vou partir para o processo de fertilização. Eu achava, não, eu vou lá, vou pagar, vai acontecer. E aí Deus começou a falar para mim, não é do jeito que você está pensando. Perfeito. Não é bem assim. Volta, cuidado. Aí veio, né, o acidente, veio os meus processos de fertilização que não deram certo. E eu comecei a passar internamente até por algumas questões. Eu falava, cara, o que está acontecendo, né? Aí aquele trabalho demais, abrir mais uma loja, começou a ficar pesado para mim. Mas eu não estava entendendo o que eu tinha que mudar. Né? Até que eu, sem mudar por amor... Né? Deus me fez mudar pela dor. Cara, olha só. Então... Assim, se a gente falar de realidade, muitas vezes acontece dessa forma, né? Acontece dessa forma, exatamente. Sem dúvida nenhuma. E aí, assim, a gente vai entrar num tema agora de liderança,
tá? Porque acho que o que você está falando, Bia, é muito mais você liderar a sua vida até. Né? Porque a gente tem que ter esse cuidado, tem que ter esse olhar. Eu absorvi muito a palavra zelo. Tá? A gente tem que ter esse zelo. A gente tinha um zelo enorme pela empresa, né? Mas muitas vezes a gente não tinha um zelo por nós. Tá? Isso eu falo como workaholic convicto mesmo, entendeu? Então eu e a minha mulher, a gente se conheceu na Brasil Telecom depois no processo que eu tive de separação, enfim. Né? E foram muitas noites lá, a gente estava inclusive numa viagem, cara, ligaram pra gente, teve que voltar da viagem para trabalhar, isso no final de semana. Aí depois a gente voltou e tal, enfim, muita coisa aconteceu, né? Mas assim, dentro das conexões que a gente faz na vida, né, e você botando essa foto aqui como Bia Digital, eu falo o seguinte, cara, eu preciso aprender a ser digital. Porque, cara, eu não consegui nem tirar uma foto que não seja embaçada. O celular mexeu, enfim. Né? Que a gente estava lá no workshop 2 semanas atrás. Exatamente. Né? E assim, mais ainda, obrigado por ter vindo assim, cara, foram em 2 semanas. Tem gente que eu convido há meses, cara, não tem a coragem que a Bia tem. Na boa. Vocês sabem quem são, né? Fica o recado aí, tá? Então, eu tenho que melhorar e, sim, esse processo de você aprender a fazer coisas novas e tal. Essa foto aqui eu só botei pra gente rir um pouquinho, porque, cara... Mas, assim, e essa foto foi pra gente mandar pra ex-Brasil Telecom, né? Cara, olha quem tá aqui na jornada, exatamente. Mas esse momento, ele foi posterior, né? Aí a gente... um momento que a gente estava lá na palestra, que o Ale Prates fez, assim, um cenário... que eu ia tirar uma foto, quando eu ia tirar a foto eu vi que você já tinha tirado, né? Eu falei assim, cara, porque o que ele mostrou pra gente ali foi sensacional, né? Primeiro aquele contraste, o cara feliz com a empresa que não era flexível, tradicional, e uma pessoa infeliz que não era com a empresa que era flexível, né? E aí ele vem com as sacadas assim sobre flexibilidade tradicional, invertendo o contexto, falando de tudo, mas ele fala do ponto de liderança. Né? O Ale fala muito isso, eu acho que o cara bacana, fala de engajamento e tal. E a sua jornada trouxe para mim uma reflexão de lá para cá, desde que a gente se conectou, quando você falou que teve muitas lojas, de 10 para 20, fez essa mudou para lá, mudou para cá. 200 colaboradores. 200 colaboradores, assim, e não é 200 colaboradores de uma grande empresa, é de uma pequena empresa, né, indo para a média, de repente, né, que você estava ali em faturamento e tal, mas tem custo, tem preocupações, né? Exatamente. Cara, e eu fiz aquela reflexão, e quando você mandou essa foto aqui, dessa galera feliz, cara, eu falei, não, tem que perguntar para você sobre liderança, né? Assim, ter 20 lojas, cara, ter essa galera toda, não é para qualquer um. Lembra que eu falei, né? Nós fomos exemplo de um crescimento sustentável, de desenvolvimento de time, de equipe durante muito tempo. Sim. Porque eu carregava isso comigo, eu sempre dei muita importância em reconhecimento. Então, mesmo nós sendo uma empresa familiar, né, vamos dizer assim, média empresa, eu sempre prezei muito pelo reconhecimento do colaborador e ao longo da jornada eu entendia que as pessoas precisavam se desenvolver. Então, volta lá naquela foto do Ale sobre liderança, que essa reflexão é muito importante para você, líder, que está aí nos ouvindo. Legal. Tá? Se você não for um bom líder, você não vai ter uma equipe engajada. Certo. E o que é ser um bom líder? Um bom líder é aquele que dá feedback, um bom líder é aquele que pega na mão e ensina, um bom líder é aquele que consegue organizar as demandas dele, do time, direcionar. E feedback eu não estou falando só de puxa-saco no sentido de chamar, não é nem de puxa-saco no sentido de chamar a atenção, mas principalmente de prezar pelo reconhecimento. Importante. Né? Que não muito é só um tapinha nas costas. Que não é só um tapinha nas costas, isso é importante. mas é de valorizar as pequenas conquistas, sim, né? Sim. E de você criar uma esteira que possibilite o seu liderado perceber que ele está contribuindo para o processo, sim, né? Sim. É onde você estimula uma liderança inclusiva e colaborativa, onde se você parar para pensar,
onde você deixa as pessoas dar a opinião, Sim, né? sim. É importante entender que tem momentos que não vai caber as opiniões, mas as pessoas podem participar. E, principalmente, de você conduzir hoje, né, nesse tempo, e valorizar as jornadas onde você promove ali reconhecimento, descanso, sabe? Tempo de qualidade. Sim. E sentir que a pessoa realmente importa. Eu costumo dizer que isso aqui é uma excelente ferramenta, tá? Eu trabalhei até muito tempo. Mas você acredita que isso hoje faz você não estar no olho Perfeito. com o seu colaborador. Perfeito. Porque as pessoas, às vezes, o líder, tenha cuidado, entra na sua sala, senta na tua cadeira, ela tá falando com você e você tá aqui achando que você pode fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo e não dá a atenção devida às pessoas quando elas estão na sua frente. Então, é muito importante que o líder entenda que liderança é desenvolver pessoas. Sim. É atingir resultado através de pessoas. Perfeito, Né? perfeito. É conseguir tirar o melhor das pessoas em cada posição que essa pessoa está. E quando você conhece de perfil comportamental, quando você conhece da necessidade do teu negócio, você acaba também fazendo um recrutamento seletivo Faz um recrutamento melhor, inteligente, para poder colocar as pessoas certas nos lugares certos. Porque para as pessoas estarem felizes, elas também têm que estar executando atividades que, na sua maioria, atividades que estão de acordo com aquilo que ela tem de melhor, com a zona de talento dela, né? A gente não vai fazer só aquilo que a gente gosta, muito pelo contrário. Criança que faz o que gosta, adulto faz o que precisa ser feito. Ah, legal, muito bom. Mas, né, a gente precisa, na grande maioria, usar aquilo que de melhor a pessoa tem. Então, eu sempre usei de estratégias de programa trainee, de desenvolvimento, de estagiário que chegaram depois a ser líderes, né? Legal, muito então, bom, muito bom. Você precisa olhar para o teu negócio e falar assim: como que eu, tendo uma loja de varejo, que é um turnover normalmente gigantesco, porque trabalha de segunda a segunda, domingo trabalha com escala de folga, né? Enfim, como que eu promovo um ambiente feliz para que as pessoas fiquem aqui sabendo que eles vão, né, tendo clareza que eles podem ganhar bem, com uma política de remuneração justa, clara, que remunera por meritocracia, por resultado, né? Que eles podem ter crescimento dentro da jornada, ou seja, um programa que faça com que os bons sejam reconhecidos e uma estrutura de apoio e desenvolvimento constante. Então, assim, eu acredito que foram esses os tripés, né? Reconhecimento, remuneração e acompanhamento, porque não adianta você delargar. Perfeito. E aí, com isso, a gente conseguiu, né, durante muito tempo, ser muito bem reconhecida nos nossos resultados. É fato que, dentro de uma crise financeira, você acaba tendo consequências, né, grandes, como eu te falei, o fato de amar muito o meu negócio, demorar demais a vender, né? Eu recebi proposta para vender, ainda estava no momento mais alto, eu poderia ter empacotado e vendido melhor, mas eu acabei muito apegada, né? E aí ficaram, lógico, né, algumas questões que vão se desenrolar ao longo do período aí, mas fica-se como se diz, né, um passivo ainda para resolver situações, questões difíceis que também te ensina. Então, tudo na vida é aprendizado, né? E eu aprendi muito a falar hoje de reestruturação de negócio por conta do que eu passei. Do que você passou. Exatamente. Então, assim, de um patrimônio milionário, né, para ter que dar um passo para trás e ter coragem de dar um passo para trás, de desfazer praticamente de quase tudo que eu tinha para poder até onde eu consegui para sanear alguns buracos, né? Sim. E aí eu tô dizendo milionário mesmo, tá? Eu tô imaginando.
Eu consigo imaginar, Mas para ir em alguns momentos para não é nem o zero, é o menos, né? Menos algumas frações. E você ter... Por isso que eu te falo do improvável, né? Deus me acompanhou, me levou pro auge da minha carreira. E aí, depois ele foi lá, me sacudiu e me tirou tudo. Né? Em Jó, na Bíblia, fala assim, Deus me deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, Bia, que coragem você tem hoje de falar, isso vai fazer 2 anos e meio, recomeçar. O que significa recomeçar? Legal. Né? Então segura aí, peraí. Cara, que agora é um momento legal, assim. Eu tô curtindo tudo, porque, cara, que jornada. Ainda mais porque eu consigo vê-la na jornada, porque eu vivi eu vivi a mesma coisa do outro lado. Né? Quando corporativo, então eu vi o pessoal de campo e tal. Eu tinha uma coisa que era muito engraçada, cara. Dali eu fiz muitos amigos no varejo, né, da Brasil Telecom, e a gente falava de verba para campanha e tudo. E quando a gente fazia reunião, assim, a gente sabe que só tem verba para bandeira e balão, né? Bandeira e balão. Então, via as bandeiras verdinhas, o pessoal nas esquinas ali, Brasil Telecom e balão e tal. Isso era muito engraçado na época, né? E fortalecia também. Hoje eu tenho amigos ainda que eu faço desde aquela época, ainda que eu converso com eles eventualmente, aí quando precisa de alguma coisa, estão sempre prontos, né? Isso é bom. E a liderança, do jeito que você falou, cara, a gente está sempre nesse cenário de, cara, de ser produtivo, né? Que tem que evoluir, a empresa tem que evoluir, né? E eu queria que você desse agora para a gente entrar nesse momento, que essa foto eu achei muito bacana. Muito parabéns pelo seu ensaio fotográfico, fotógrafo, ficou muito legal. Cara, isso é importante para você fazer, né? Porque você falou agora coragem. Coragem é uma palavra que acompanha muito a jornada empreendedora, né? Até para você decidir ser, você tem que ter coragem. Coragem para você largar o salário que você ganha todo mês, o ticket, né, a contribuição do INSS, aquelas coisas todas que a gente já conhece e tal, e você vai desbravar o mercado sozinha, né? E que eu falo que eu fiz uma loucura de fazer isso, de passar do rio, de uma margem. Eu falo que tem um rio chamado trabalho. De um lado tem o corporativo, o salário e tudo. Do outro lado da margem do rio tem a piscina, gelado ou quente. O que você ganha, tem os empregados de um lado e tem os empreendedores do outro, para se tornarem empresários. Né? Então, porque eu virei empreendedor para me tornar empresário. Criar alguma coisa nova, realmente para seguir a jornada que você teve. Assim. Aí eu queria te fazer 2 perguntas para a gente finalizar. Tá? Que aqui nesse momento fica a dica. Tá? Uma... Cara, você fez... Né, eu analisei você, cara, né, como bom analista de mercado, enfim. Eu falei assim, cara, a Bia, ela fez primeiro uma transição de carreira. Saiu do corporativo, saiu do salário e tal, e foi ser dona de negócio. Né? Então, você fez uma transição de carreira, literalmente. Tá? E depois disso, você fez uma mudança de carreira, um processo interno, uma reviravolta, um turbilhão, um furacão, alguma coisa assim, depois da transição. Né? Cara, então dá uma dica pro pessoal que primeiro quer fazer essa transição. Como que foi? E fala assim, cara, se você... No medo, não vai. Tem um livro até que depois eu vou dar uma dica pro pessoal. Né? E depois, assim, nessa sequência. E depois aquela dica que foi para você mais importante, que foi... Além de ter coragem, né? Que você assim, cara, sem isso eu não teria conseguido. Em primeiro lugar, sem a fé eu não teria conseguido. Legal. E 1 ano antes, né, quando eu estava no processo de entrega das unidades, das lojas de venda, eu parei e pensei, ok, e o que eu vou fazer depois, né, que realmente eu vender esse negócio, eu entregar? E aí eu entendi que a minha história... A minha jornada, o meu conhecimento, a minha história endossava a minha autoridade, entendeu?
para que eu pudesse levar todo o meu conhecimento e aprendizado para outros empreendedores. Certo. E aí eu comecei a me capacitar, né, para envelopar o meu conhecimento, criando a minha marca pessoal, né, para poder, hoje eu já falo, né, que existe a Renova Consultoria Empresarial, que é Renova de renovato, de eu achei renovação. achei sensacional isso. Isso, exatamente. E aí a minha missão hoje realmente é conseguir levar para o empreendedor, para as empresas, essa renovação, com um olhar em cima da gestão, do planejamento, né? Da análise ali de... Quando eu falo gestão, eu falo que a gente tem que olhar a gestão administrativa, a gestão financeira contábil, Perfeito, a gestão perfeito. de vendas e marketing. Então, gestão é o modelo de negócio que você tem dentro da sua operação. E aí, eu comecei a me capacitar, foi quando eu busquei... O primeiro curso de formação que eu fiz foi o Educador Executivo. Bacana, legal, até legal. estimulado pelo convite do Heraldo. O Heraldo me acompanhou na minha jornada, né? Porque ele tinha uma agência de marketing que atendia a empresa que eu prestava serviço na época. Então, o Heraldo me convidou. Mas eu cheguei lá cheia de dúvidas, né? Eu cheguei realmente para entender o que eu vou fazer. E aí é um misto, né? Primeiro, um misto de pensamento e sentimento de, cara, eu fracassei. Como é que eu vou falar para outro empresário... sendo que eu fracassei? Eu carregava isso. Hoje eu tomo posse da minha história e falo, caramba, eu tive muita coragem, eu fiz, legal. Entendeu? Eu fui até o limite do que eu podia dentro do meu negócio. E todo o meu aprendizado tem um valor muito grande. Sim, porque eu posso hoje ajudar pessoas a... né? não falirem de repente, exatamente. A serem mais saudáveis financeiramente. A ser mais saudáveis financeiramente. A ensinar um caminho menos dolorido, um caminho de sucesso. A ensinar realmente que você pode ter leveza mesmo trabalhando. Mentorar de fato. Mentorar de fato. Porque você precisa ter atingido os resultados expressivos, ter passado por uma jornada num processo, né, que sai de um ponto para outro. Então, eu saí de vendedora a uma empresária, né, de um faturamento multimilionário. A gente já faturou mais de 30 milhões ali. Legal, olha aí. 2 anos antes da crise. E aí eu digo para os meus mentorados, né? Faturamento não é lucro. Perfeito. Né? Olha, legal. Muita gente se apega ali, eu preciso só faturar mais, e não olha o gargalo. Sim. Não olha onde está perdendo dinheiro, não olha se o modelo de negócio tá correto, se o planejamento contábil, tributário tá certo, se eu estou enquadrado no modelo de regime de negócio correto, entendeu? Perfeito. Então, existe toda uma engenharia para que você tenha sucesso no empreendedorismo e você saia de empreendedor para ser de fato um empresário. Perfeito. E aí, assim, hoje, né, já fazem 2 anos que eu estou aí nessa trajetória de redescoberta, foi muita jornada de fé, de transformação pessoal. Então, eu falo que é muito importante você trabalhar a tua mente. Aí, quando eu falo de mente, é você se conhecer, é você desenvolver essa autoliderança, é você olhar para você e entender o que você precisa melhorar, aquilo que você é bom de fato, quais são os seus dons. Então, eu comecei a viver uma jornada de autoconhecimento, de desenvolvimento da minha autoliderança interna. E aí eu comecei, inclusive, a servir, sabe? A oferecer ali diagnóstico gratuito para poder... Até você se testar. Para eu me testar, para eu testar o modelo de negócio. Você que é educador executivo, e a gente vai estar falando aqui para vários. Quão difícil é a tal da bandeira? É desafiadora. É bem desafiadora. É muito difícil você definir a tua bandeira de atuação, entendeu? Como empreendedora, cara, eu geria 200 colaboradores, eu fazia o financeiro, então era RH, finanças, gestão...
Nossa, mas eu sei um pouquinho de tudo. Tá, mas aonde você vai gerar transformação no outro? Exatamente. Entende? Exatamente. E aí foi até eu me moldar para poder realmente hoje falar de gestão de uma forma muito prática, né? Mas sempre com o pilar de que a gente precisa, que eu acredito, que é com mentalidade, estratégia e fé, que a gente tem sucesso no empreendedorismo. Cara, muito bom. Mentalidade, estratégia e fé. Cara, Bia, sensacional. Muito obrigado por esse tema, assim. Né? Cara... Fracasso, tudo tá na mente. E acompanha a jornada, né? E acompanha a jornada. E tem uma coisa que você falou que eu acho muito legal para você que vai acompanhar a gente aí, você que vai ver, assim... Cara, respeite o seu processo, a sua jornada, né? E uma coisa que eu gosto de falar, assim... Mantenha-se em movimento. Sim. É isso. Mantenha-se em movimento, né? Porque senão o resultado não vai chegar. Sim. Né? E o processo pode ser árduo, mas continua. É isso. Né? Acho que o que você fez continuou, cara. Sensacional. É isso. Sensacional. Bia, obrigado por ter vindo aqui. Cara, putz, foi muito bom, muito bom. Eu espero que você tenha curtido, porque esse foi, acho que, o 13º episódio de muitos que vão por aí. Porque, afinal de contas, eu quero ajudar você na sua jornada corporativa. E se você desejar fazer uma transição de carreira, como a história da Bia, e foi sensacional, segue a gente, porque a gente vai ter muito conteúdo lá para ajudar você que quer fazer isso, para que não faça loucuras. Sim, é isso aí. Tá bom? Cara, pessoal, um grande abraço, até mais. Até mais.